Vim para esta capital para estudar. Depois de uns 3 meses de haver começado a faculdade, uma colega me convidou para alugar um quarto. Era um quarto na casa dela e da mãe dela. Minha colega tinha uma irmã mais velha. E também morava com elas uma prima. Havia outra vaga na casa, e, semanas depois, chegou uma menina. Assim como eu também vinha de longe, e havia aprovado para a mesma faculdade. A casa era da família. E alugavam quartos. No início a mãe também cozinhava, e oferecia todas as refeições aos hóspedes. Éramos 3, mais as 2 irmãs, e todas comíamos sempre juntas. Íamos, ou voltávamos, da faculdade, sempre juntas, e acabamos ficando muito amigas. No semestre seguinte, era verão. A menina que já alugava, antes de mim, tinha começado a namorar, e vivia na casa do namorado, que também estudava todos os dias. A tia gostava de muita gente, e achou por bem construir 3 pequenos quartos em um mezanino ao lado da grande piscina de cimento, e embaixo, construir uma cozinha e uma salinha de estar que virou de alongamento e de exercícios para as meninas. No fim do verão estava pronto para ser alugado para alguns dos novos alunos da faculdade que fica a 800 metros. O lugar era o melhor de toda a casa. Reservado, arejado, ensolarado, no andar superior da parte mais alta do terreno, com vista para o bairro de Casas Baixas. Um dia o namorado da pequena veio trazê-la, e entrou para deixar suas malas. 5 minutos depois de ver ele tinha alugado as 3 peças. Apenas teve que concordar que por respeito à mãe da pequena ela nunca poderia permitir que eles dormissem juntos embaixo daquele teto. E assim prometeram. Lógico que não cumpriram. Nas madrugadas era possível ouvir o rangido baixinho de ferro, fazendo um pequeno barulho, enquanto os poucos quilos da pequena desciam a escada. O rapaz tinha um apartamento a 50 quilômetros, e ia e voltava para a faculdade todos os dias. Adorou a ideia de morar ao lado da namorada e da piscina. Dos 3 dormitórios fez um quarto de estudos e uma sala de estar privativa. E colocou uma cama e um sofá no quarto de dormir. As pessoas não viram muita lógica, a princípio, alugar 3 quartos. O que ele gastava em gasolina antes, para estudar todos os dias, era o dobro do que ele pagava de aluguel. Fazia muito sentido. O valor do aluguel era metade do que costumava gastar todos os meses com combustível. Não pagava mais condomínio, e recebia pelo aluguel do seu apartamento na outra cidade. Ele mesmo dizia que ganhava dinheiro para morar ali. Sempre se ouvia quando alguém falava que ele gastava bastante em churrascos, e com festas na piscina. E, sobre as notas da faculdade não se falava, ele mantinha um quadro branco, onde todos viam muitas cadeiras por dia, quais notas tinha e quantas faltas. Até começarem essas festas, as noites eram muito tranquilas. Um frequentador sempre presente era o pai das meninas, estava sempre pela piscina. Quando o alemão chegou, a geladeira nova da piscina, e a que ele trouxe, viviam lotadas de cerveja. Então a mãe das meninas proibiu o pai, em tratamento para dependência de álcool, de frequentar a área. A bebida, e a liberdade de pular na piscina de roupas íntimas, mudou tudo no ambiente. Também ficar longe dos olhos do pai, e passar a ter diversas bebidas além de cerveja, como batidas. Dessas com leite condensado, morango, e que a gente bebe muito. A pequena era também muito atrevida. Ela era muito pequena, e tinha um busto grande e muito bem empinado para ser tão grande. E isso era algo que dava a ela muitíssimo orgulho. Era capaz de parar vários momentos ao dia e espichar a blusa para olhar dentro, com pouca ou nenhuma cerimônia. Muitas vezes, o único homem nas festas era o alemão. Uma das irmãs tinha namorado, mas ele. Muitas vezes, o único homem nas festas era o alemão. Uma das irmãs tinha namorado, mas ele era de bem longe. Começou uma vez que vestia um sutiã branco, e disse que não queria que amarelasse, e que também está com preguiça porque o quero dela era longe, e pulou 100. Em 5 minutos tinham aderido a irmã e a amiga, uma pelo mesmo motivo e outra porque estava sem. E todas pularam, enquanto concordavam que era incrível como poderia cercar essa peça de roupa e o quanto consumia de suas mesadas. Algumas que não tinham biquíni queriam entrar, mas tinham vergonha, então a gente emprestava e elas pulavam de camiseta.
Biquíni mesmo nenhuma de nós gostava de emprestar. A gente comprou uns 2 ou 3 para emprestar, mas alguém vestiu e não devolveu. Com isso a piscina passou a ter bastante gente, e isso acontecia vários dias da semana. No fim inverno, a pequena começou um estágio em uma cidade vizinha. Logo começaram as tardes de piscina, e ela não participava. Eu tinha feito uma grande amizade com a pequena, saíamos juntas à noite, além de passarmos juntas a madrugada, a manhã e a tarde. A pequena se fingia de santa, mas eu sabia que ela tinha um caso com um ex-colega, e eu, com alguma frequência, via o rapaz, a 1 ou 2 quarteirões de nossa casa. Ela sempre dizia para não sair de casa, para ficar na piscina, manter o olho no alemão, e tal. Um dia, estou na cozinha da casa principal, e, na janela de frente para a piscina, e vejo que a menina amiga das irmãs que está na piscina, passa a mão na coxa do alemão. Foi o que pude ver, com ele sentado de costas para mim. Me aproximei da janela, pois eles não conseguiriam me enxergar de fora. O alemão levantou da cadeira e começou a subir a escada caracol que vai para o quarto. Ele usava um calção curto, de corrida. Bem escuro, azul quase preto. Enquanto ele girava, subindo a escada, com a parede laranja recém-pintada ao fundo, eu vi um imenso volume balançando com rigidez, que eu ainda vi no segundo giro, e quando chegou no andar de cima. Tenho a impressão que eu mordi meu lábio e que meu coração disparou. E tenho a lembrança que fechei os olhos, pois quando eu os abri, eu vi a menina, pegando o corrimão da escada, para começar a subir. Parei de lembrar dele subindo. Meu coração de amiga disparou ainda mais, e eu saí, passei pela piscina, subi a escada e ela tinha entrado. 2 portas fechadas, a porta do dormitório toda aberta. A cama está arrumada e vazia, a cadeira encostada e vazia, e a porta do banheiro parece aberta, entra a luz vinda de lá. Dei um passo para dentro e tive a impressão que tinha ouvido o barulho dele urinando no banheiro, mas parou. Com o coração na boca e vermelha como uma crista de galo caminhei até o fundo do quarto, cheguei na porta do banheiro e ela estava de joelhos, ele em frente ao mictório, com os olhos fechados. Eu não consegui me mover. Me disseram que foi um estado de choque. Sem reação. Acho que não consegui processar tanta informação. Ela tinha ajoelhado, e simplesmente tinha interrompido o que ele estava fazendo. Essa foi minha primeira conclusão, ela que se aproveitou enquanto ele tinha ido tranquilamente fazer uma necessidade. Eu nunca pensei que alguém fosse fazer isso, sem um banho antes, digamos. Depois já percebi como algo quase natural, mas naquele momento deve ter sido um dos fatores pelos quais fiquei sem reação. A imagem que eu tinha é que ele estava fazendo quando entrei e ela que parou. A segunda coisa era que o volume subindo as escadas não era do celular à prova d'água no bolso. Eu não vi muitos, mas nunca tinha visto um tão grande, até hoje. Era imenso, sobrava muito além da boca e da mão que segurava, eu tenho certeza que fiquei muito hipnotizada com isso, parecia coisa de um filme. E parecia mesmo. Os dois eram muito bonitos, e também inteligentes. A menina, quase dentista, era amiga das irmãs. Perceber ela fazendo isso com a pequena, também soava estranho. Só que depois, lembrei que ela já tinha feito com o namorado de uma delas. Também aconteceram mais 2 coisas, que foram bem inesperadas. Nenhum dos dois se abalou. Não fizeram qualquer menção de parar. Na verdade, quando o alemão me viu, colocou o dedo na frente da boca, mordendo o lábio de baixo, e então fechou os olhos. Eu não consegui falar nada. Mais honesto dizer que eu não consegui pensar em nada. Fiquei parada um tempo, muitos segundos, que pareceram infinitos minutos. Meu busto, que é bem grande, deve ter escapado da camisolinha quando eu subi. Eu só fui perceber que um dos lados estava de fora quando estava descendo a escada. Inclusive na hora, mesmo vendo ele olhando, eu não me dei conta. Talvez eu tenha ficado 1 minuto, e sem falar nada, saí. Desci e fui para o meu quarto. Este pensamento, de que fiquei de peito de fora, olhando a japonesinha matar uma vontade, enquanto o alemão estava se sentindo nas nuvens, foi meu pensamento por muitas e muitas horas. Ficou na minha cabeça sem me abandonar. Ao acordar no outro dia já acordei com isso,
mas de uma maneira que me vi mais distante, estava quase resolvida a não dizer nada para a pequena. Achava que o coitado nem tinha culpa. Talvez quando estava sentado na piscina, ela não estava passando a mão na perna dele, mas acariciando a ponta da terceira perna pela fenda da perna do short. Não acho que eles tinham combinado, primeiro ela estava lá embaixo sem saber o que fazer. Tivesse subido para isso não teria usado a cama, será? Ou ao menos fechado a porta. Acho mesmo que ela não aguentou de vontade e subiu. Eu vi ele levantar, fazer gesto para ela esperar, que ele já voltava. Levantei com esse pensamento na cabeça, fui até a cozinha, enchi uma vasilha, coloquei para ferver. Quando me vi, o alemão estava sentado na mesa do fundo da cozinha, e pelo sorriso na cara estava olhando a minha bunda. Fui colocar um short e uma camiseta e quando voltei o alemão não estava mais na cozinha. Cheguei perto do fogão e ouvi ele pulando na piscina. A irmã solteira desceu em minutos, já num micro biquíni branco e com a maldade estampada na cara. Estive a 1 milímetro de contar o acontecido na noite anterior, mas consegui me segurar. Com a água ainda no fogo, corri até o meu quarto, e peguei meu biquíni, e voltei correndo pensando em fofocar. Ela tinha aproveitado e saído para a piscina. Me troquei vendo os dois conversando e esperei a água, e já fui para a rua. Pelo menos na aparência, eu tinha que fazer o papel de amiga e escudeira. Cheguei lá fora e fui passar bronzeador. O alemão pergunta por que um biquíni tão grande. Eu odiei, mas ri por dentro, quando lembrei que eu podia abalar a risadinha dele. Estava bem safadinho o alemão, aliás. Além de sunga justa estava cheio de piadas e gracinhas. Ela, que era bem danadinha, estava adorando. Já tinha premeditado a maldade naquele conjunto branco sem forro que ela estava usando. Ficamos ouvindo música, tomando chimarrão e pegando sol, e me ofereci para fazer a comida. A tia agora ficava longas temporadas na praia com o tio, e a comida era sempre um problema, de modo que resolvi assumir. De dentro da cozinha, não se ouve a conversa, mas é possível ver, sem que eles saibam que estão sendo olhados. Logicamente havia o maior clima entre os dois. Um momento tive a impressão que estavam falando de bronze, porque mostravam a borda da marquinha. Tenho certeza que quando ela se escondeu na cozinha, ela mostrou toda a parte de cima, ou de baixo, ou as duas. Eu vi a cara de feliz e atiçado que ele fez. Como confirmação, quando ela voltou, ele teve que se levantar. Então pude ver com máxima clareza e contraste que ele estava enormemente animado por dentro da sunga. Depois eu fiquei ao lado dele, usando um óculos que é bem escuro, e fiquei observando, mesmo sem estar tão animado. Fiquei muito maravilhada com o olhar. Percebia o brilho mudar de direção no reflexo da sunga quando ele se mexia. Nem conversei muito, que era para que ele ficasse virado para o outro lado conversando com ela. Não percebi que tinha ficado tão animada até que pulei na piscina, e senti meu corpo refrescar 5 graus a parte que estava no sol, e 30 graus a parte que não estava. É capaz de ter saído fumaça. Depois do almoço eu e ela lavamos a louça e ele disse que ia no computador. Uns 5 minutos depois que ele subiu eu recebo uma mensagem no meu celular. Mensagem do alemão. É uma foto. De cara reconheço a colcha inconfundível que estava na cama dele, olho com calma e em cima da cama, bem pequeninha, estava a calcinha que eu estava usando na noite anterior e no início da manhã. Não tive tempo nem de pensar, chega o alemão com a cara mais deslavada do mundo, como se nada tivesse acontecido. Ele não falou, mas eu quase entendi que se eu falasse alguma coisa para a pequena, ele mostraria essa foto, de uma calcinha em cima de uma cama arrumada, claramente uma pegadinha, mas pensei que a pequena não ia acreditar. Mais tarde ficamos a sós, e a primeira coisa que ele perguntou foi se eu não estava curiosa para saber quanto seria o resgate. Vai ter que subir sem nenhuma, e colocar aquela que está lá para poder recuperá-la, ele disse. Me imaginei tendo que subir nua. Pode ser de saia, ele aclarou. Só que eu tenho que ver colocar. Nossa, fiquei muito envergonhada. De sentir calor na testa e suar no bigode. E eu tinha contraído as coxas de uma maneira tal que começaram a doer. Você não subiu para me espiar? Ele perguntou. Eu pelo menos estou pedindo para ver.
Eu achei a situação tão gostosa quanto inusitada. Veio a imagem dele de pé, bem de pé, dentro do banheiro, depois ele subindo a escada, depois deitado apenas de sunga, e para ser sincera eu nem lembrava mais da pequena. Eu já estava imaginando como e o que poderia acontecer. Me imaginei subindo sem a parte de baixo e na imagem que eu via de mim eu estava muito molhada. Fiquei impressionada que eu me visse assim, era uma sensação nova. Com um pouco de pudor eu queria mais, mas sem fazer parecer. Aquela sensação que a menina tinha tido no dia anterior, eu também queria ter. Ela, com aquele gesto de que o mundo não mais importa. O mundo poderia acabar, que ela seguiria ali. E eu queria ter essa sensação. Queria realmente saber o quanto mais gostoso era fazer do que olhar. Mas naquela hora, eu tinha mais medo, do que esta lucidez que tenho agora para admitir. Eu nunca tinha sentido tanto desejo, eu sentia no peito e no pescoço uma pulsação que eu nunca tinha sentido antes. Um nervosismo que seca a boca e a gente não consegue falar. Bebi muita água, e perdi muita água pelo que percebi cada vez que subi e passei pela colcha da foto para chegar no banheiro. Sentada fazendo xixi eu tinha a sensação de que podia sentir o cheiro do shampoo dos longos cabelos cacheados da japonesa. Nunca antes eu tinha precisado me secar 3 ou 4 vezes. Também não tinha tido muitos flertes, não tinha tido muitos amigos, nem muitos casos, nem muito amores. Enquanto eu sentia tudo eu tinha ainda que escolher qual caminho que eu preferia seguir. Acho que eu tentava me enganar que eu conseguiria escapar. Ele não tinha dito mais nada, até que comentou que eu tinha subido rápido várias vezes, para ir ao banheiro. Que sem biquíni era provável que eu subisse ainda mais rápido. Que tinha achado linda a calcinha, e que mais linda do que me ver colocar, só mesmo experimentar a sensação de poder tirar. Eu sentia vontade de esganar mas também de beijar. Meu peito já estava como na noite anterior. Eu tinha a sensação de que a tia conseguiria ouvir meu coração lá da praia, de tão forte que ele batia. Quando eu subi de novo para ir ao banheiro, ao sair, ele estava do lado de fora do quarto. Antes que eu saísse, ele me disse que aceitava fazer uma troca, não precisaria subir a escada se fizesse lentamente uma troca. Tirar e colocar o biquíni de volta. Eu perguntei onde estava a calcinha, ao que ele respondeu com um adivinha. Adivinha. Pensei um segundo, e sem querer baixei o olhar. Fiquei imóvel vendo que ele estava ereto e imóvel. Olhei para sua cara de safado e falou que eu acertei. Eu achei que era mentira, e perguntei, onde está? Ele baixou a sunga, e nesse momento pulou para fora aquele enorme mastro, grosso como um punho, com a cordinha fina da pequena calcinha lilás pendurada nele. Eu vi e não sabendo o que fazer fiquei olhando para o rosto dele, mas a minha mão não se conteve. Era algo maravilhoso de segurar com as 2 mãos. Era possível sentir a pulsação entre as mãos, a enorme dureza, e a cordinha no meio. Desvesti a calcinha dele e o vesti com meus lábios, até onde foi possível. Era possível, ao mesmo tempo, manter nele as 2 mãos. De costas para a porta, ele me fez sentar na cama, e colocou os dedos entre meus cabelos, se colocou com muito carinho dentro de mim de encontro ao meu céu, ao mesmo tempo de segurava firme minha cabeça. Ele se afastava, e voltava, sem pressa e sem nenhuma indelicadeza, enquanto eu respirava com calma pelo nariz e ficava imóvel sentindo. Do outro lado da casa alguém disparou o portão. Meu coração disparou mais ainda, mas ele segurou mais firme e não deixou eu me mover 1 centímetro. Ele disse calma e parei de tentar levantar, e continuei imóvel. Com 4 ou 5 manipulações ele deu um urro grave e baixo, e eu senti uma descarga quente que tomou minha língua, meus dentes, e antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele tratou de acertar o destino da última porção, e empurrou meu queixo para cima, e sem pensar acabei engolindo aquele monte. Acho que ele gostou muito, pois ganhei um beijo que foi o mais gostoso e bem dado de todos. Ele falou desce e saiu correndo, indo para o escritório na porta ao lado. Desci e conforme o alemão dissera, era o namorado da irmã que vinha devolver o carro dela e pegar o dele, que ele tinha retirado e estacionava lá fora. Eu sentei lá embaixo, o alemão disfarçou um pouco e desceu. Quando o rapaz guardou o carro e foi embora, o alemão me empurrou para dentro da cozinha, arrancou a canga que eu tinha colocado,
Colocou meu biquíni para o lado e se manteve ali até que alguns minutos depois tive que arrastar aquela boca debaixo de mim pois não aguentava mais a sensação de prazer. Minhas pernas não aguentaram aqueles instantes e não consegui me manter de pé. Não caí porque ele me manteve contra a parede. Mas minhas pernas não tinham força nenhuma, nem eu conseguia fazê-las parar de tremer. Ouvimos um barulho, pensamos que era alguém e ele me colocou na cadeira. Eu não tive forças para me manter ereta e sentada por 2 minutos ou 3. O alemão nunca mais quis namorar depois de terminar com a pequena. Descobrimos já tem 1 ano, que ele fica com a outra inquilina e com a irmã mais velha além de mim. Os 4 juntos já saímos muitas vezes, embora não misturados. Cada saída ele fica só com uma. Às vezes a gente topa uma brincadeirinha todas juntas, já fingimos que éramos lésbicas, já trocamos de calcinha entre nós na mesa, já descemos na rua de calcinha, mas farra, mesmo, todas juntas, nunca. O alemão está construindo uma casa, e a gente tem se dedicado a cuidar essa obra, que está no meio de uma reserva de floresta. A gente passa algumas tardes ouvindo os pássaros, as árvores e bambuzais, e o barulho que faz meu coração quando fica querendo fugir do meu peito.